Caros alunos e alunas, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você estiver assistindo essa gravação. Hoje nós vamos tratar do tema Primeira Guerra Mundial. Imediatamente aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa, então, avançar na apresentação do tema. Então, Primeira Guerra Mundial, inicialmente conhecida como a Grande Guerra, durante o período em que aconteceu, e até 1939, quando começou, então, a Segunda Guerra Mundial, esse conflito de 14 a 18 passou a ser identificado como a Primeira Guerra Mundial. Vamos trabalhar inicialmente os antecedentes, de forma bem rápida, essa parte, lembrando que a Europa do final do século XIX e início do século XX, principalmente a Europa centro-ocidental, vivia aquilo que foi denominado por autores a Belle Époque, a Bela Época, um momento em que parecia, né, que a humanidade, pelo menos a humanidade europeia, estava se aproximando, né, do portal de entrada do paraíso na Terra. Ciência acoplada à indústria, a segunda revolução industrial, levava o progresso, o bem-estar material a todas as vertentes daquela sociedade. Até mesmo a condição de vida dos trabalhadores da indústria, dos operários industriais, estava melhorando a olhos vistos, né? A possibilidade de uma maior produtividade do trabalhador devido às novas tecnologias da segunda revolução industrial permitia também uma diminuição da jornada de trabalho, um aumento de salário, as pressões dos sindicatos, da organização de trabalhadores, inclusive de movimentos políticos, né, também contribuía para a necessidade de melhoria da condição de vida desses setores da sociedade a fim de evitar um processo de explosão social, uma revolução, como muitos temiam, principalmente lá em 1848, quando a Europa vivenciou um aumento, né, revolucionário em diversos países, em diversas sociedades. A verdade é que a expansão imperialista também contribuiu com a formação dos impérios coloniais para que as potências europeias, principalmente o Reino Unido, a França, que partiram na frente desse movimento, né, de conquista da África, de abertura da Ásia, de novas relações com a América Latina em particular, permitia então que os ganhos, né, pudessem ser levados para a Europa e, a partir dali, a melhoria de condições de vida, torna a repetir, das sociedades europeias era uma realidade. As exposições universais eram uma maneira das elites dirigentes de mostrarem à sociedade esse fato, ou seja, o fato de que a condição de vida melhorava. Então, as exposições universais eram espaços onde, né, se reuniam as novas patentes industriais, as novas invenções, né, de diversos países que montavam seus pavilhões nessas grandes estruturas em Londres, na Filadélfia, em Paris, a mais famosa delas, de 1889, para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa, que inclusive deu origem, né, à montagem da Torre Eiffel. Né? Então, ali você ia ver o futuro. Então, quando as pessoas se dirigiam a esses eventos, e no caso de Paris, 6 milhões de pessoas participaram, né, da exposição internacional, viram a exposição universal, elas viam o futuro, viam aquilo que eles imaginavam, dali a algum tempo estariam nas suas casas, como em 1876, né, o telefone, lá inventado e patenteado pelo Graham Bell, viam como o mundo seria melhor e a humanidade viveria melhor a partir exatamente desses avanços da revolução industrial, do capitalismo industrial, né, dessa ideia de ciência mais indústria igual a progresso material. Aqui a exposição de Paris, num postal, não é isso? Mostrando a grandiosidade, né, do evento. Ora, a ideia, então, era mostrar para o mundo, para as pessoas em geral, que o capitalismo era o caminho, né, da sociedade para a construção desse paraíso, torna a repetir na Terra. O futuro da humanidade era radioso. Por que eu falo isso? Porque a Primeira Guerra Mundial vai quebrar com essa ideia. A partir da Primeira Guerra Mundial se demonstrou que ciência mais indústria também é capaz de produzir uma destruição gigantesca. Então a Primeira Guerra Mundial foi um baque, foi um fim de mundo nesse sentido. O fim do mundo, né, da concepção
burguesa, que a Belle Époque, né, seria, né, o futuro radioso da humanidade. Nesse mesmo período, novas correntes artísticas, citei aqui algumas, o impressionismo, o expressionismo, simbolismo, o cubismo, mostrando novas formas de ver arte, e tem muito a ver com a própria questão do desenvolvimento de novas tecnologias. Por exemplo, a fotografia, ela consegue captar um instante, aquele momento preciso, aquela fração de segundo. O artista pintor, por exemplo, ele não pinta o quadro naquela fração de segundo. Então, o que ele vê, na verdade, são impressões. É um pouco a ideia, né, que vai se transformando a arte do retratismo, que era das naturezas mortas, ou da pintura de grandes figuras, ou de grandes governantes, ou de governantes importantes, né, para uma pintura que mostra essa fluidez, né, da vida, num certo sentido, ou o desespero, como no expressionismo do Munch, e por aí vai. Né? O cubismo, o simbolismo são outras correntes artísticas desse momento, mostrando, né, o impacto, né, que essa nova sociedade, essa sociedade da velocidade, essa velocidade da sociedade moderna, como alguns começam a chamar, né, trazendo novas inspirações e novas vertentes artísticas. Nas correntes de pensamento político fundamentais do século XIX, o liberalismo, o nacionalismo e os socialismos dando origem ao movimento socialismo marxista, de viés, né, do autodenominado socialismo científico, a internacionalista, a criação, então, da Segunda Internacional, em 1889, com a formação de partidos socialistas e social-democratas. Eram os nomes desses partidos que formavam a Segunda Internacional, o Partido Socialista Francês, Partido Social Democrata Alemão, e por aí vai. Dentro desses partidos surgiram duas correntes fundamentais. Uma que a gente pode chamar de reformista, evolucionista, alguns chamam de moderada, que identificava que o socialismo poderia vir por mudanças dentro da ordem, com os partidos socialistas e social-democratas, através do voto, que já era, em boa parte da Europa, voto universal, não é isso? Poderiam conquistar os governos e, a partir daí, a partir da nova legislação, construir um modelo socialista para essas sociedades. Enquanto outras correntes minoritárias, dentro desses partidos, né, mantinham a posição de que era necessária uma revolução política, derrubar a burguesia do poder para construir efetivamente um projeto socialista. Essas correntes, elas vão aparecer com força às vésperas da guerra, com as suas posições. E, obviamente, depois da guerra também. E o anarquismo, com aquela corrente radical contra qualquer tipo de autoridade, também muito forte, principalmente nos países ibéricos, na Península Itálica, o anarquismo tinha uma força, e na Rússia tinha uma força muito grande. Agora, vamos trabalhar mais agora a parte política. Os antecedentes da guerra. Né? O sistema bismarckiano, o sistema de alianças bismarckiano, foi montado a partir de 1871 e durou, grosso modo, até 1890, quando Bismarck, o chanceler do Segundo Reich alemão, ele foi demitido pelo novo Kaiser Guilherme II. O principal objetivo de Bismarck era isolar a França. Por quê? Porque quando houve a Guerra Franco-Prussiana, vocês sabem, né, uma das decisões após a unificação alemã, que foi uma consequência da Guerra Franco-Prussiana, foi a ocupação, perdão, a incorporação da Alsácia-Lorena, territórios franceses, ao Segundo Reich alemão. Isso gerou dentro da França a ideia do revanchismo, da recuperação das províncias que tinham sido retiradas do seu controle. Então, da onde poderia vir uma ameaça de uma nova guerra contra agora a Alemanha unificada? Poderia vir da França. Nesse sentido, o objetivo de Bismarck era isolar a França para garantir que não haveria uma grande guerra na Europa, né, porque o projeto era desenvolver o capitalismo, a economia alemã, da forma mais acelerada possível. Reparem que, nesse sentido, isolar a França significava construir um acordo com a Áustria-Hungria e com o Império Russo, porque, assim, a Alemanha, que tem um problema importante do ponto de vista geopolítico, estar no centro do território europeu e, portanto, cercado de potências que podem ou não se tornar hostis a ela, evitar essa hostilidade
da França significaria construir uma aliança com aqueles que poderiam, junto com a França, cercar o Império Alemão, o Segundo Reich Alemão. Essa toda a linha de Bismarck ao construir a Liga dos Três Imperadores. Liga dos Três Imperadores, o Império Alemão, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro. Bem? Essa liga se rompeu em 1880, 81, quando houve problemas relativos à posição da Áustria-Hungria e da Rússia em relação à Península Balcânica, não vou entrar aqui nos detalhes, tá? E formou-se, então, Bismarck perdeu a aliança com os russos e formou, então, a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança seria Império Alemão, Império Austro-Húngaro e o Reino da Itália, sempre cercando a França. Apesar das Rússia ter saído da Liga dos Três Imperadores, Bismarck construiu uma aliança, né, com o Império Russo, secreta, né, um pacto de não agressão, basicamente era isso, né, e que garantia que os russos não adeririam à França num possível cerco à Alemanha. Então, a política bismarckiana ela foi isso, tentativa de isolar a França e gerar a possibilidade de um desenvolvimento pacífico da economia alemã. Isso deu tão certo que o sistema bismarckiano entrou em crise, porque a economia alemã se desenvolveu tão rapidamente que, em 1890, ela já tinha ultrapassado a produção britânica de carvão, de aço. A Alemanha era uma nova potência industrial, efetivamente, e agora precisava de expansão, precisava se expandir, precisava de colônias. E é nesse sentido que vem a nova política alemã, com o Kaiser Guilherme II, a Weltpolitik, política mundial alemã. Significava a Alemanha deixava de ser, nas palavras de Bismarck, um Estado saciado, satisfeito, que não tinha mais reivindicações territoriais, e agora, segundo Kaiser Guilherme II, buscava um lugar ao sol, uma redivisão da partilha, principalmente da partilha africana, e nesse sentido entrava em conflito com os interesses do Reino Unido e da França, que eram os principais controladores de territórios no continente africano. Nesse sentido, um outro ponto importante, se a Alemanha quer ser agora uma potência colonial, quer criar um império colonial, precisa de uma marinha de guerra poderosa. Guilherme II, então, inicia um plano de construção naval de barcos de guerra, que é visto pelo Reino Unido, pelo governo britânico, como uma ameaça ao poderio britânico nos mares. O Reino Unido sempre teve, a Inglaterra sempre teve, na sua marinha de guerra, a sua força militar principal, e não admitia nenhum tipo de contestação ao seu domínio dos mares. A Alemanha agora era o perigo. Então, nós podemos ver aqui as principais rivalidades entre as potências europeias. Reino Unido e Império Alemão, a questão africana, da nova partilha africana, e a questão da corrida naval. A França e o Império Alemão, o problema da Alsácia-Lorena, mas também o problema da nova partilha africana proposta pelos alemães, que miravam no Marrocos, que era a área de interesse francês. Império Russo e Império Austro-Húngaro disputavam hegemonia na região balcânica, uma região em que o Império Turco-Otomano vinha se desagregando, povos eslavos na região, os russos tinham interesses nessa área, os russos tinham interesse na busca de um porto que não congelasse durante o inverno, tudo bem? E, nesse sentido, viam essa região como área de sua hegemonia, de construção de uma hegemonia. Da mesma forma, o Império Austro-Húngaro queria ter uma maior presença nessa região. Então, esses atritos levaram, inclusive, ao fim da Liga dos Três Imperadores. O Reino da Itália e o Império Austro-Húngaro, apesar de unidos na Tríplice Aliança, tinham um contencioso, uma disputa aqui nas regiões do norte da Itália de hoje, a Istria, o Trentino, o Alto Adige, áreas da chamada Itália Irredenta para os italianos, de maioria de população italiana, mas que estavam sob controle austro-húngaro. E o Império Russo e o Império Turco-Otomano, a questão dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, a questão da busca de uma passagem para o Mediterrâneo, era isso que os russos buscavam. Ainda havia a questão do Reino da Sérvia e do Império Austro-Húngaro, que é a origem do conflito, inclusive. O Reino da Sérvia, um pequeno reino eslavo, que não tem saída para o mar, projetava a formação da Iugoslávia,
ou seja, o Grande Sérvia e Iugoslávia, eslavos do sul. Tá? Então, a Grande Sérvia seria a unidade de todos os povos eslavos da região, bósnios, herzegovinos, eslovenos, croatas, etc., tá? Sob um único governo que seria liderado pelos sérvios. Nesse sentido, entra em atrito com a Áustria-Hungria e tem apoio dos russos, porque os sérvios eram eslavos e seria uma espécie de ponta de lança dos interesses russos na região balcânica. Tá? Lembrando que foi daqui que começou o conflito. Por outro lado, os Estados Unidos, apesar de já serem, né, uma potência industrial fortíssima, tá? Talvez a maior potência do mundo, né, já no final do século XIX, ainda não do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista industrial, sem dúvida nenhuma. Né? Os Estados Unidos tinham uma política externa voltada para os interesses, seus interesses no continente americano. Tá? Então, o continente americano como área central. Desde o corolário Roosevelt, a doutrina Monroe, que é o Big Stick, né? A ideia de que usa-se a diplomacia em relação aos países da América Latina. Falhou a diplomacia. Vamos para a intervenção militar. E a política do dólar, que é a política financeira de fazer do dólar uma moeda internacional na América Latina, aceita nas relações de troca de comércio, importação e exportação, criam um domínio norte-americano, vão criando aos poucos um domínio norte-americano na região ali do Caribe, da América Central, e depois se disseminando para toda a América Latina. Por outro lado, em relação a problemas europeus, a posição da elite norte-americana e da maioria da população norte-americana era o denominado isolacionismo. Nada, nenhuma aliança com nenhum Estado europeu, afastamento dos problemas europeus. Nossa questão é a questão americana e ponto final. O movimento socialista, principalmente da Segunda Internacional, diante da possibilidade de um conflito, porque a partir do momento em que a Alemanha mudou a sua posição, de posição, né, mais passiva para uma posição mais agressiva, a possibilidade de um conflito generalizado se fazia presente. E daí, a Segunda Internacional fez uma reunião em que aprovou, em 1907, um congresso, em que aprovou que se iniciasse uma guerra, os partidos socialistas e social-democratas, nos seus respectivos países, denunciariam a guerra como guerra de interesse apenas das elites, como guerra imperialista. A política seria, então, denunciar e fazer uma pressão e propaganda para que os operários não aderissem ao conflito, que boicotassem a produção de armamentos, que não se apresentassem para a convocação para as Forças Armadas. Porém, quando a guerra começou, né, e os governos tiveram que votar orçamentos para o esforço de guerra, a ampla maioria do Partido Socialista Francês, do Partido Social Democrata Alemão, cada um no seu país respectivamente, votaram favoravelmente ao orçamento de guerra, portanto, abandonando a ideia de denunciar a guerra como guerra imperialista e entrando para a chamada política da União Sagrada, onde o nacionalismo falou mais alto do que o internacionalismo. Ou seja, os alemães, né, são um bloco só. Os franceses são um bloco só. Quem é o inimigo do francês é o alemão, quem é o inimigo do alemão é o francês, e, portanto, a ideia da luta de classes é deixada de lado nesse instante. As tendências revolucionárias desses partidos denunciaram o que eles chamaram, então, de falência da Segunda Internacional e começaram a buscar um outro caminho, uma outra alternativa para fazer frente à guerra e para elaborar as suas posições políticas radicais. Retorno a repetir, de que somente uma revolução política poderia construir ou dar início à construção de projetos socialistas nas suas sociedades. Tá? Nesse sentido, então, temos aqui a criação da Alemanha, e isso também gerou um aspecto de ódio aos alemães na França, porque a coroação de Guilherme I da Prússia como Guilherme IV da Prússia como imperador, Guilherme I da Alemanha, se deu no Salão dos Espelhos do Palácio de Versalhes, né, na França. Aqui o revanchismo francês, aqui a Alsácia representada por essa moça, né, acorrentada ao Reich. Né? Aqui o sistema bismarquiano de alianças, a Liga dos Três Imperadores,
Aqui, os regimes políticos, não é isso? Quem é monarquia, quem é república, tá? As alianças europeias no início do conflito, por quê? Porque a França conseguiu se aproximar da Rússia, não é isso? A partir do momento em que o Kaiser Guilherme II rasgou o tratado que Bismarck tinha de segurança com a Rússia, tá? Porque não admitia que a Alemanha tivesse uma aliança que dissesse que se a Rússia atacasse a Áustria-Hungria, a Alemanha ficaria do lado da Áustria-Hungria, e ao mesmo tempo uma aliança que dizia que se houvesse uma guerra entre Áustria-Hungria e Rússia, a Alemanha ficaria do lado da Rússia. Tá? Isso só era possível porque a diplomacia era diplomacia secreta. Tá? Aqui, de alguma maneira, um slide para você perceber, tá, as principais rivalidades antes da guerra. Aqui a questão das nacionalidades no Império Austro-Húngaro, os diversos grupos, a maior parte deles aqui eslavos, sob governo, né, austríaco, em aliança com os húngaros, Império Austro-Húngaro. Aqui a questão das colônias imperialistas na África e na Ásia e quais são os impérios mais poderosos. Você vê aqui no caso da África, o Império Britânico, né, essa cor aqui meio esverdeada, e o Império Francês, os que têm maiores colônias no continente. E aqui na Ásia, esse domínio também britânico mais forte. Aqui, as alianças, mais uma vez, aí, ao final de 1914, depois da guerra iniciada, quando a Itália, já vamos ver, ficou neutra no início do conflito, e o Império Otomano se tornou, né, aliado da Áustria-Hungria e da Alemanha, formando as potências centrais. Tá? O atentado de Sarajevo, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando por nacionalistas pró-Sérvia, deu origem à guerra. Tá? Principais causas do conflito: a competição imperialista, falamos, os antagonismos ou rivalidades entre os Estados europeus, a política de alianças, porque se você tem uma política de alianças à base da diplomacia secreta, se um dos membros da aliança entrar em conflito com o outro, todos os demais serão chamados para participar do conflito. E aí o envolvimento é generalizado. A corrida armamentista, a ideia de que se você quer a paz, você tem que mostrar para o teu adversário que ele não pode te atacar porque você é forte. Então a indústria bélica começou a trabalhar de forma crescente, formando arsenais muito poderosos, não é isso? Dos dois lados, e os nacionalismos também como ideologia fundamental para explicar o início do conflito. O nacionalismo coloca que o inimigo é o estrangeiro que quer o mal, não é isso, da tua sociedade, e, portanto, você o vê como espião, como uma ameaça, e o diálogo fica dificultado para superar qualquer contencioso, qualquer disputa. A guerra começa com o ultimato da Sérvia, que é rejeitado pelo governo, o ultimato da Áustria-Hungria, que é rejeitado pelo governo da Sérvia, com apoio russo. Os austro-húngaros tinham apoio alemão. E quando a Áustria-Hungria se mobiliza para atacar a Sérvia, a Rússia se mobiliza para atacar a Áustria-Hungria e a Alemanha se mobiliza para atacar o Império Russo, o Reino Unido, perdão, a França se mobiliza para atacar a Alemanha, e depois o Reino Unido se mobiliza também na guerra contra a Alemanha. Imaginava-se de todos os lados que a guerra seria curta, porque estávamos bem preparados, e, portanto, a rapidez seria semelhante à Guerra Franco-Prussiana de 1870-71, guerra que durou 4 meses. Tá? No entanto, não foi o que aconteceu. Depois de um primeiro momento de guerra de movimento, que propaganda anti-russa da parte dos alemães, propaganda anti-entente da parte dos alemães, sempre a ideia é de colocar o outro como não humano, assim, como monstruoso, aqui propaganda anti-alemã, isso também a ideia do monstro que está do outro lado, e, portanto, você tem que eliminá-lo. Tá? Aqui os impérios coloniais, perfeito? E aqui o plano alemão de ataque, tá? O plano francês de ataque. O plano alemão, o plano Schifflin, o plano francês, o plano 17. Esse plano alemão idealizava que em cerca de 40 dias os alemães tomariam Paris, invadindo pela Bélgica, tá? Que era neutra. A invasão da Bélgica neutra gerou uma comoção em diversos países, inclusive no próprio Estados Unidos houve uma mal-estar na opinião pública norte-americana,
mas, de qualquer maneira, através da Bélgica, a ideia era superar o exército francês que se encontrava aqui na fronteira com a Alemanha. Esse projeto não deu certo, no sentido de que esse avanço foi contido pelas tropas francesas e britânicas, e se estabeleceu, então, um impasse militar a partir do final de 1914 e início de 1915, do inverno de 1914 e 1915, tá? E deu origem à Guerra de Trincheiras. É uma guerra em que praticamente não existe movimento, é uma guerra de desgaste. Aqui as várias frentes de guerra, tá? Essa guerra de trincheira, tá? Aqui uma idealização de uma trincheira, isso. Ela levou aqui, durante 4 anos e meio, milhões de indivíduos, soldados, né? Eles ficassem frente a frente, nesses buracos cavados entre si, tá? E para tentar conquistar, às vezes, alguns metros, algumas centenas de metros, morriam 5, 6, 10 mil combatentes, e não se avançava em nada. E era primavera, verão, outono e inverno vivendo dentro dessa situação. A utilização de armas químicas também é uma realidade, o gás de mostarda, e tudo isso fez com que a guerra se desgastasse, ou desgastasse, né? Quanto mais se prolonga uma guerra, mais desgaste vai causando nas sociedades. O racionamento, as dificuldades, o morticínio, a revelação dos soldados que voltavam do front do que era a realidade da guerra, que não tinha nada de heroísmo, como se imaginava no primeiro momento, tudo isso foi levando a uma situação de crise social, que explodiu na Rússia, em primeiro lugar, em fevereiro de 1917, no calendário russo, março no calendário ocidental, tá? Que deu origem à queda do czarismo, e posteriormente, em outubro, no calendário russo, novembro, no calendário ocidental, a própria derrubada do regime burguês, vamos chamar assim, na Rússia, e o início da tentativa de construção de um Estado socialista que levou à retirada da Rússia do conflito, da guerra. Por outro lado, a entrada dos Estados Unidos na guerra em abril de 1917, Estados Unidos que tinha uma neutralidade, mas que era uma neutralidade pró-entente, a tríplice entente, na origem da guerra, era a França, o Reino Unido e o Império Russo, para cercar a Alemanha exatamente. Tá? Essa neutralidade pró-entente é porque os Estados Unidos mantinham o comércio aberto com o governo britânico e, num certo sentido, com o governo francês, mas pouquíssimo comércio com a Alemanha devido ao bloqueio naval que os britânicos tinham feito em relação à Alemanha, porque o governo britânico entendia que a melhor forma de vencer a guerra era sufocando a economia alemã, que não tinha colônias, não é isso? E que, portanto, o abastecimento dos suprimentos necessários para a guerra na Alemanha, elas levariam rapidamente a um esgotamento. Isso não foi tão rápido assim, levou 4 anos e meio, mas essa política, no final, ela acabou se tornando vitoriosa. A guerra submarina, então, feita pelos alemães contra barcos norte-americanos, levou à entrada dos Estados Unidos no conflito. Uma outra razão é que bancos norte-americanos tinham financiado o esforço de guerra britânico e francês, e uma derrota da Entente significaria que esses créditos não seriam recuperados. Então, uma outra razão para o governo norte-americano entrar no conflito a partir de abril de 1917. Apesar disso, dos Estados Unidos terem entrado no conflito, os primeiros soldados americanos só chegarão à França, frente francesa, no início de 1918, e ainda no início de 1918, o presidente norte-americano Woodrow Wilson fez um apelo à paralisação do conflito, com a proposta dos 14 pontos, uma paz sem vencedores nem vencidos, suspender as hostilidades, sentarem-se à mesa de negociação e discutirem os problemas e tirarem uma solução diplomática. Nenhuma das partes envolvidas aceitou a proposta e a guerra continuou. O esgotamento alemão, principalmente depois que, quando houve a saída da Rússia do conflito, mas os alemães deslocaram as suas tropas para a frente francesa, porque não precisavam mais manter tropas, já que não havia mais guerra com a Rússia soviética, e tentar uma última ofensiva para chegar a Paris e partir para uma negociação em posição de força. Isso fracassou. O desgaste também ocorreu mais rapidamente do lado das potências centrais, com a retirada da Bulgária, que tinha entrado no conflito em 1915, do lado das potências centrais, assim como a Itália
Também em 1915, o Japão entraram do lado da Tríplice Entente em 1915 também, perdão, durante a guerra. Tá? A Bulgária sai da guerra em setembro, o Império Turco em outubro, o Império Austro-Húngaro em novembro, e no início de novembro, depois do fracasso da ofensiva alemã, a crise se instala na Alemanha, trabalhadores, operários formam comitês, né, alguns chamariam soviets, que passam a controlar determinadas cidades. O imperador foge para a Holanda e é proclamada a república, né, e pedido o armistício em relação aos governos da Entente. Esse armistício foi assinado próximo a Paris, isso, no vagão de trem onde tinha sido assinado o armistício da Guerra Franco-Prussiana, e a partir dali veio a Conferência de Paz de Paris de 1919, onde duas correntes, duas visões se chocaram. Tá? A visão de Wilson, dos 14 pontos, da paz sem vencedores nem vencidos, e a paz proposta, a paz dura, proposta pelos britânicos e pelos franceses. Essa segunda linha se tornou, digamos, a vitoriosa, no sentido de que alguns elementos dos 14 pontos estiveram presentes na paz, mas, fundamentalmente, foi uma paz que puniu os derrotados, considerando principalmente a Alemanha a culpada pela guerra. O artigo 231, se eu não estou enganado, do Tratado de Versalhes, afirmava de forma peremptória que a Alemanha era a culpada da guerra. E não foi nem um tratado, porque, na verdade, isso foi imposto. Os negociadores alemães não puderam participar da elaboração dessas cláusulas. Os tratados foram assinados com cada uma das potências derrotadas. Então, o Tratado de Versalhes foi o tratado imposto à Alemanha, o Tratado de Saint-Germain foi o tratado imposto à Áustria, Trianon foi o imposto à Hungria, Neuilly à Bulgária e Sèvres foi imposto à Turquia. É verdade que esse Tratado de Sèvres, depois, ele foi modificado por um outro tratado, chamado Tratado de Lausanne, mas já não é uma questão para essa nossa gravação. Ao mesmo tempo, formou-se um cordão sanitário na fronteira oeste da República Socialista Russa, como cordão sanitário, isto é, aqueles territórios que tinham sido entregues à Alemanha pelos russos no Tratado de Brest-Litovsk de 1918, ainda durante a Primeira Guerra Mundial, quando a Rússia soviética saiu da guerra, passaram agora a se tornar estados independentes. Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, esses países, que junto com a Romênia formaram o chamado cordão sanitário, para isolar a Rússia soviética, para impedir que um vírus, que era o vírus do comunismo, tá, esses estados aqui da fronteira, tá, entrassem na Europa centro-ocidental. Tá? A ideia do cordão sanitário, a expressão é francesa, evitar a expansão da Revolução Socialista para a Europa centro-ocidental. A questão das minorias na Europa Central é porque nós vimos aqui o Império Austro-Húngaro, minorias de várias categorias. Agora, com a dissolução desses impérios, nós temos, por exemplo, vou pegar um caso, a Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia nós temos uma nacionalidade tcheca, uma nacionalidade eslovaca, temos muitos alemães, principalmente nessa região aqui, os Sudetos, tudo bem? Então, a ideia de que as minorias deveriam ser protegidas mesmo nos estados que fossem de maioria de uma nacionalidade só. Então, esse Tratado das Minorias seria uma proposta incluída nos 14 pontos de Wilson, mas que não conseguiu resolver os problemas centrais desse tema. Isso vai reaparecer com força posteriormente. Tá? Principais consequências econômicas: durante a guerra, uma maior intervenção do Estado na economia, porque tem que ter um órgão centralizador do esforço de guerra. É uma guerra total, nesse sentido, né? Você tem o Estado como coordenador, no mínimo, dessa nova economia de guerra. É isso? O declínio europeu e a ascensão dos Estados Unidos, que se tornam, ao final da guerra, a maior potência econômica e financeira do mundo. Tá? No Japão, houve o fortalecimento dessa potência no continente asiático, com um projeto expansionista na Ásia, inclusive, tá? E na América Latina, a industrialização por substituição de importações, porque você teve que produzir aqui dentro aquilo que antes você trazia de fora com a guerra.
as principais potências capitalistas passaram a produzir fundamentalmente armamentos e a exportação diminuiu bastante de produtos que eram consumidos aqui na América Latina. Então, a industrialização por substituição de importações na Argentina, no Chile, no Brasil, na Venezuela, no México, foi um ponto importante dessa, como consequência aí da guerra. Tá? Por consequências políticas, a Revolução Russa e a formação da União Soviética, a Revolução Russa é consequência direta da crise da guerra na Rússia, o fim dos grandes impérios transnacionais, ou seja, o fracionamento daqueles grandes impérios que existiam, só você olhar como era, tá? Aqui e como passou a ser posteriormente, tá? O mapa político europeu. Então, os impérios multiétnicos, multinacionais, eles deixaram de existir, né? A ampliação dos movimentos pelos direitos das mulheres, que as mulheres participaram intensamente do esforço de guerra, substituindo os homens em setor de serviços, própria indústria de produção. Então, isso dá força para aumentar as suas reivindicações, principalmente pelo direito de voto. Tá? Ampliação das práticas da democracia liberal, porque a aliança vitoriosa foi a Tríplice Entente, com Reino Unido, França e Estados Unidos, portanto, projetos democráticos liberais, mas, ao mesmo tempo, fortalecimento de tendências antiliberais. Antiliberais porque consideram que o liberalismo não apenas foi o causador da guerra, mas que não tem força para fazer a recuperação. Esse antiliberalismo, essas tendências antiliberais, vão ser de duas vertentes. Tá? Uma, o socialismo, de matriz bolchevique comunista, que não apenas é antiliberal, mas também é anticapitalista, e os fascismos, que será antiliberal, mas favorável à propriedade privada e, portanto, a um modelo capitalista sob um sistema totalitário político, tá? Que é a forma política de exercer o domínio capitalista. De qualquer maneira, o que está acontecendo aqui aparentemente é contraditório, porque se fala em ampliação das práticas da democracia liberal, mas, ao mesmo tempo, em fortalecimento de tendências antiliberais. Ora, essas tendências antiliberais ganham força exatamente nas sociedades onde o final da guerra gerou uma crise muito forte. A Alemanha derrotada, a Itália vitoriosa, mas que sai da guerra extremamente depauperada e com uma crise muito, muito forte. Ali o fascismo vai fazer a sua aparição inicial. Tá? A crise das ideologias liberais é uma consequência da guerra, não apenas no campo econômico, desde a intervenção do Estado na economia à época do conflito. Tá? Então, as ideologias liberais estão em crise. E a propagação dos ideais revolucionários socialistas, principalmente a partir da vitória da Revolução Bolchevique Comunista e a criação da Terceira Internacional, e da exaltação de ideologias nacionalistas e racistas, os fascismos, o nazismo, tá? Como contraponto a essas tendências radicais do comunismo. É isso? Aqui, os mapas, para depois vocês olharem com calma. Isso. E aqui uma outra comparação, lado a lado, para ficar talvez mais fácil, da modificação do mapa político europeu. Aqui a divisão colonial com a Alemanha perdendo o controle das suas colônias. E chegamos ao fim, então, desta apresentação. Agradeço a vocês, né, a paciência de terem escutado. A gravação ficou um pouco mais longa do que eu pretendia, mas, de qualquer maneira, espero ter ajudado vocês. Fiquem bem, saúde, paz, é o que eu desejo a todos. Tá? Um grande abraço.